Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a cumprimentar o Dr. Henrique Joaquim, começando por agradecer a sua intervenção inicial, bem como a informação que nos trouxe, que contribui, sem dúvida, para esclarecer alguma das questões que se suscitam no âmbito da presente audição. De facto, a condição de sem-abrigo é, de facto, uma das formas mais graves de pobreza e privação. E, por isso, erradicar esta problemática deve ser um desígnio de todos. E acreditamos que este desígnio só consegue ser alcançado com uma estratégia forte e eficaz de uma abordagem holística capaz de suster e erradicar este fenómeno. E é precisamente por ter esta convicção que me leva a colocar algumas questões. O anterior Governo, o Governo Socialista, aprovou a nova Estratégia Nacional para o período 2025-2030, estratégia esta que só entrará em vigor em janeiro de 2025. E, por conseguinte, esta nova estratégia substituirá a estratégia atualmente em vigor, que inicialmente devia vigorar para um período entre 2017 até 2023, mas, pelos vistos, foi implicitamente prorrogada e mantém-se em vigor. E a pergunta que coloco é muito simples. Como é que o anterior Governo conseguiu elaborar e aprovar agora, em março, e depois publicar em abril deste ano, uma nova estratégia nacional sem ter previamente procedido a uma avaliação da implementação da atual estratégia em vigor e sem ter feito sequer um levantamento atualizado do número de pessoas em situação de sem-abrigo, pois não podemos esquecer que os últimos dados disponíveis são de dezembro de 2022, ou seja, estes dados têm quase 2 anos. E por isso, ao que tudo indica, a estratégia a implementar em 2025 terá sido aprovada com base em dados desatualizados e, por conseguinte, sem conhecimento do número concreto de pessoas em situação de sem-abrigo. Mas se isto é, de facto, um ponto crítico, mais crítico é o facto desta estratégia para 2025-2030 ter sido aprovada sem que tenha havido qualquer monitorização ou avaliação da implementação da estratégia atualmente em vigor. E digo que este, de facto, é um ponto crítico porque, de facto, o anterior Governo tinha-se comprometido perante os portugueses que em 2023 acabavam os sem-abrigo. Estamos em 2024 e a realidade é bem diferente, infelizmente. Hoje sabemos que o número das pessoas em situação de sem-abrigo quase duplicou entre 2018 e 2022. Em 2018 eram cerca de 6 mil pessoas em situação de sem-abrigo e no final de 2022 eram quase 11 mil pessoas em situação de sem-abrigo, número este que está aquém da realidade atual, na medida em que as IPSS e todas as entidades que trabalham no terreno dizem que a situação se agravou muito, tanto em 2023 como em 2024, e que aquele número não reflete a infeliz realidade de hoje, apontando inclusivamente para um maior número de jovens e imigrantes em permanência nas ruas. E também apontou novos perfis de pessoas em situação de sem-abrigo, entre outras situações, pessoas, nomeadamente, que oferem o salário mínimo nacional, mas vivem na rua sem teto. Dito isto, é um facto que o número de pessoas em situação de sem-abrigo quase que duplicou entre 2018 e 2022, apesar de existir, desde 2017, uma estratégia nacional, estratégia essa que tinha como prazo limite precisamente 2023. Ou seja, o Governo Socialista falhou redondamente neste desígnio nacional e, por isso, é muito importante perceber o que é que falhou na Estratégia Nacional 2017-2023, perceber se o que falhou foram as medidas e os modelos e as formas de abordagem definidas ou se foi uma falhou a execução desta estratégia, na medida em que isto é essencial para não repetir no futuro os erros do passado. E é precisamente por isso que entendemos que a aprovação de uma nova estratégia devia ter sido precedida de uma avaliação da implementação da estratégia em vigor, bem como de um levantamento atualizado das pessoas em situação de sem-abrigo, com uma caracterização atualizada destas pessoas, porque só assim se consegue definir
as formas adequadas de abordagem a esta problemática. Principalmente, e digo isto principalmente porque a estratégia para os próximos 5 anos assenta no mesmo modelo de governação e gestão da estratégia anterior. E por isso, para terminar, pergunto, face ao fracasso, se me permitem utilizar esta expressão, da estratégia 2017-2023, o que podemos esperar de diferente com esta nova estratégia? E se este aumento significativo do número de pessoas em situação de sem-abrigo resulta de uma deficiente execução da estratégia nacional em vigor, ou se o que falhou foram as abordagens e os modelos definidos, e se confirma efetivamente que não houve qualquer avaliação da implementação da estratégia nacional atualmente em vigor, e se, de facto, têm ideia de que o perfil e a caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo sofreu uma grande alteração. Obrigada.